Tenho síndrome do pânico. Eu vou infartar? Vou morrer do coração? Não, você não vai morrer do coração. Pelo menos você não vai morrer de um ataque de síndrome do pânico. Isso não tem nada a ver com a saúde do seu coração. As pessoas ficam muito assustadas porque um dos principais sintomas da síndrome do pânico é a taquicardia. O que é a taquicardia? É um aceleramento abrupto do coração. E a pessoa começa a ter esse aceleramento do coração e, pior do que isso, a pessoa normalmente começa a sentir uma dor, uma angina pectoris, nessa região do lado esquerdo do peito. Agora, só quero que você bote nessa equação mais um elemento. Quem sofre de síndrome do pânico normalmente tem uma hiperconsciência corporal. O que significa isso? Significa que você está extremamente atento a qualquer reação ou sensação do seu corpo. Agora, então, imagine a confusão. Você está hipersensível a observar qualquer sintomatologia, alteração, arrepio, calafrio, dormência, qualquer coisa do seu corpo. Aí, depois disso, você começa a ter um ataque de pânico. Esse ataque de pânico faz com que você tenha uma aceleração cardíaca e, depois disso, uma certa dor nessa região. Ora, não há quem convença você de que você não vai morrer do infarto, que está tendo um infarto, que tem que ser socorrido. E é verdade. Nas emergências cardiológicas, o número é absurdo. Eu não tenho uma estatística para dizer, mas eu sei que é gigantesco o número de pessoas que chegam nas emergências cardiológicas e o médico, quando analisa, faz o ecocardiograma, eletrocardiograma, não sei direito, e chega à conclusão de que, olha, você não tem nada. A pessoa fica frustrada, acha que o médico não viu direito e o que é pior, o médico ainda diz que isso é estresse e que você precisa se cuidar. Aí, quando ele te prescreve um ansiolítico, uma medicação que bota você para dormir e você se acalma, a dor desaparece. Contra a sua vontade, você vai ter que concordar com seu médico. Ele está certo? Você não tem nada. O que você tem, na verdade, é uma sintomatologia panicosa. Vamos traduzir isso de uma vez por todas, para quando você ter um ataque de pânico, você saber que você não vai morrer disso. Se você precisar, obviamente, de ajuda, conte conosco. Mas, para esclarecer, vamos lá. O que acontece é o seguinte, quando você tem um ataque de pânico, ao contrário do que todo mundo diz, você está tendo apenas um ataque de ansiedade. Só isso. Mas por que esse ataque de ansiedade é tão diferente? Porque a síndrome do pânico é uma exacerbação do processo da ansiedade. Se é uma exacerbação, ela vai ter uma sintomatologia correspondente. E o que acontece? Objetivamente, resumidamente, é o seguinte. Você tem um ataque de pânico, o seu cérebro, sua mente, percebeu que tem alguma coisa que oferece perigo. Se oferece perigo, ela automaticamente prepara o seu corpo para a reação de luta ou fuga. Quando ela faz isso, a primeira coisa é fazer com que as suas glândulas suprarrenais, que se localizam na metade do seu corpo, e aí ela vai liberar uma substância chamada adrenalina. O que é adrenalina? É o neurohormônio da luta ou da fuga, do pavor, do medo. Quando essa descarga de adrenalina é ativada, começa-se um circuito. Que circuito é esse? É um circuito adrenérgico. Significa que a adrenalina é feito um monte de pecinhas de dominós. Ela derruba a primeira peça. A primeira peça derruba a segunda, a terceira, a quarta e assim sucessivamente. Ou, se você preferir o exemplo, uma fonte chinesa. Aquelas fontezinhas que a água desce e o sistema elétrico faz com que a água suba pela torneirinha. A água que desce é a água que sobe, a água que sobe é a água que desce, um sistema retroalimentado. O ciclo adrenérgico é isso. A primeira coisa que acontece quando você tem um descarrego de adrenalina é você ficar hiperexcitado. A adrenalina acelera o teu batimento cardíaco. É a primeira coisa. Mas por que ele acelera? Por que a adrenalina dá taquicardia? É para jogar sangue para os grandes músculos e as pernas também, para você poder lutar ou fugir. Para isso você vai precisar de muito sangue nessa região aqui e na região das coxas. Depois disso, você já está tendo uma aceleração cardíaca, bombeando muito sangue, daí a taquicardia. Aí você tem uma segunda coisa, que a adrenalina ela é vasoconstritora. Por que ela é vasoconstritora? Ela aperta a luz dos vasos, aperta, tensiona
veias, vasos e artérias. Por quê? Por uma coisa lógica. Se o seu coração agora recebeu ordem para bombear muito sangue e todo esse sangue está sendo vascularizado, jogado para o seu corpo por milhares de veias e artérias, por milhares de quilômetros, literalmente. Então, o que acontece? Há uma pressão muito grande, há um risco de estourar esses canos, essa tubulação. Se estourar, você vai ter um AVC, um derrame, o que for. Então, a adrenalina cuida em tensionar todo o seu sistema vascular. Quando acontece isso, você tem sangue sendo jogado com muita pressão, você tem uma vasoconstrição e, além disso, você ainda tem uma respiração acelerada. Por quê? Porque o oxigênio, se não for inserido no sangue, o sangue não vai servir para nada. Pode ter muito sangue, mas se não tiver oxigênio, você não tem energia. Então, o coração acelera, há uma vasoconstrição e ainda tem os dois pulmões acelerados muito. Então, essa região toda aqui fica com a bomba cardíaca se mexendo, com dois pulmões se mexendo, e essa região aqui é extremamente vascularizada e agora ela está comprimida. Então, a sensação que você tem aqui é horrível. Uma cliente minha deu uma definição que eu gosto muito. Ela disse: Jair, é como se fosse um caminhão estacionado no seu peito. Porque é uma pressão, é uma angústia, é uma sensação horrível. E a primeira coisa que você acha é que está tendo um ataque cardíaco. Porque lembre-se, você agora está hiperconsciente, corporalmente falando. Então você está muito sensível a tudo que está acontecendo. E aí, quando começa essa vasoconstrição, você já começa a ficar muito angustiado, muito preocupado. E claro, você pode até sentir uma certa dormência ou uma certa dor aqui. Aí, você tem certeza que está tendo um ataque cardíaco, quando não é nada disso. Não há estatísticas significativas de pessoas que tiveram ataques de pânico por síndrome do pânico. Perdão. Não há estatísticas que mostrem, em nenhum momento, que as pessoas têm ataque cardíaco por síndrome do pânico ou por ataque do pânico. Não, são coisas diferentes. Isso é apenas uma sintomatologia natural da adrenalina que vai fazer com que você tenha um comportamento de luta ou de fuga. É somente isso. Eu espero que você tenha entendido, que tenha te ajudado a esclarecer. Tem uma coisa importante, só para que você tenha uma ideia, tem muitos médicos que quando você chega lá na emergência, com essa sintomatologia de estar tendo um ataque cardíaco e tal, o que ele faz? Ele te dá um vasodilatador. A adrenalina não é vasoconstritora, ele te dá um vasodilatador. Aí o fluxo sanguíneo se regulariza, a bomba cardíaca diminui, você se acalma, acabou. Encerrou-se o circuito da adrenérgico, o circuito da adrenalina. Aí pronto, quando isso ocorre, você fica ótimo. Então, isso é apenas um sintoma do pânico, você não vai morrer de ataque cardíaco. Agora, se você quer mais informações, inscreve-se no nosso canal, curte, ativa o sininho lá para você receber as notificações e se quiser mais informações, entra no nosso site e pede ajuda. Nós estamos dispostos a ajudar. Fica com Deus, até a próxima.